Agora, padre, eu costumo dizer o seguinte, que quem não concorda com as diretrizes de uma igreja não deve frequentá-la. O seu Abel fez isso. Deixou de frequentar, não, mas optou por largar a batina. Foi uma decisão dele, pessoal, exatamente. né? Agora, o senhor não acredita que, em meio a tantas denúncias de pedofilia, tantos problemas que a Igreja Católica vem enfrentando, se houvesse essa liberação do casamento, não seria uma forma até melhor do sacerdote, que também é homem, lidar melhor com a sexualidade, formar a família dele e evitar esse tipo de problema que a Igreja tem tido, padre? Olha, eu fico lisonjeado pelo convite de estar aqui para nós podermos orientar o nosso povo, né, e temos a oportunidade de refletirmos sobre isso. Eu colocava uma questão que nós devemos nos perguntar: o que é ser padre e o que é ser sacerdote? Está na moda o sacerdócio, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem o que é ser padre. E uma outra questão que eu gostaria de levantar para nos ajudar nessa reflexão: o que é ser família? Né? O que a gente entende por casamento, por família, essa instituição tão sagrada? Eu entro nessa relação não só para ser feliz, mas para fazer com que o outro seja feliz. E isso é o que a nossa sociedade tem de mais caro. A família é o que a igreja tem de mais caro. O que é pedofilia? E aí a comunidade de psiquiatria tem que entrar com a sua definição, né? Ela é técnica para definir o que é pedofilia. É doença. Então, algo que é tão caro que é família, ela não é remédio para gente doente. Eu vi uma matéria que o jornalista dizia, olha, que era a mesma pauta. A igreja tem que liberar os padres para casar, para sanar a homossexualidade na igreja e a pedofilia. É minimizar a instituição familiar, isso que é caro. Volto a repetir, família, ela não é remédio para pessoa desequilibrada, não é remédio para pessoas que têm distúrbios, no caso da pedofilia. Senhor Abel Abate, como o senhor interpreta essa reflexão do padre Jean Carlos e sabendo que o senhor tem sua família, não é mesmo? Exatamente. Eu sou padre casado, tenho 4 filhos. 4 filhos. E somos casados já há quase 40 anos. Que em maravilha. dezembro fazemos 40 anos de casados e somos felizes. E eu, contrariando um pouco a posição do padre Jean, eu diria o seguinte, de que o padre numa paróquia, sendo casado, mais facilmente ele pode orientar as famílias, dar um encaminhamento correto às famílias, à educação dos filhos, sendo casado, porque ele transmite a experiência dele, ele vive o problema da família. Então, sendo ele família, tendo ele uma família, mais facilmente ele pode transmitir um encaminhamento correto para a sua família. O Concílio Vaticano II, no seu documento chamado Gaudium et Spes, no seu número 87, lá se defende claramente: o matrimônio é um direito inalienável de todo homem. E aí eu diria o seguinte: por que se proíbe o casamento do padre? Por que se proíbe? Na verdade, é uma cassação do direito de casar do padre, porque é uma lei imposta pela Igreja. O celibato foi abolido em 1545, no Concílio de Trento. E, a partir daí, quem quiser ser padre já tem um óbice, tem uma barreira, tem que ficar celibatário. Eu acho que, hoje, a luta do nosso movimento de padres casados e dos próprios cristãos, que vocês viram pela pesquisa, é de que o padre pode e deve casar. A Igreja libera essa lei para que possamos, todos os que quiserem casar, casem e continuem a sua atividade na Igreja, no seu rebanho, com seus fiéis. Isso é plenamente viável. Assim fazem os pastores evangélicos. E esse é um assunto que gera muitas discussões. Prova disso é que o chat, maioria das pessoas... Só está bombando agora. A maioria das pessoas fala justamente sobre isso, sobre a necessidade de casar. A maioria é contra o senhor, padre, o senhor sabe disso. Mas eu queria que o senhor desse suas considerações finais para essas pessoas que ainda não se conformam com o fato da Igreja não liberar o casamento para os padres. E tanto aqueles que se conformam também, né, Keila? Então, seu Abel, eu discordo um pouco do senhor quando o senhor coloca que a Igreja ela proíbe, né, o casamento. Eu tenho 2 anos de sacerdócio e 12 anos de caminhada. Quando eu me converti e me foi apresentadas as propostas da Igreja, a filosofia, a teologia, os sacramentos, a doutrina e o celibato, na minha liberdade, porque eu sou um homem livre, na minha liberdade,
eu assumi a minha vocação. Eu não entrei na igreja obrigado, que é aquilo que a Keila colocou. Nós vivemos em uma democracia, nós temos o direito de ir e vir, nós somos homens e mulheres livres. Eu não estou na igreja obrigado e vivendo uma coisa imposta. É a minha opção feita de maneira madura e consciente. Uma outra questão, na definição sobre o porquê o padre não ser casado dentro de uma comunidade. Hoje, uma questão prática, uma questão pastoral. Eu trabalho 14 horas por dia. Uma esposa, será que ela estaria disponível para acompanhar a minha agenda? Outra questão. Será que ela seria convertida? Será que ela seria católica? Eu posso responder por mim, Padre Jean, e confesso que já é muito difícil. Será que eu teria a capacidade de responder pela minha esposa? Uma outra questão, quando a gente fala de família, a gente fala de filho. Hoje está tão difícil você direcionar os filhos. Será que um padre que tivesse um filho, né, será que ele conseguiria responder, por exemplo, para uma filha de 14 anos, que tem uma grande autonomia e que o pai já não tem tanta influência sobre? Como eu me sentiria sabendo que eu tenho uma filha de 15 anos, grávida, e como eu subiria no púlpito para falar para os outros jovens, para as outras filhas, para vivenciar o casamento, o matrimônio, a virgindade? Sim, agora as considerações do senhor Abel Abate, por favor. Olha, eu discordo dessa postura do Padre Jean, porque eu acho que o padre sendo casado, a paróquia tendo padres casados, é claro que terá muito mais elementos, muito mais padres disponíveis na igreja. Hoje nós temos no Brasil cerca de 20 mil padres, todos eles celibatários. Se a igreja abrisse o celibato, nós teríamos talvez 60, 80 mil padres, uma grande parte deles casados, e, portanto, se multiplicaria muito mais o ministério da palavra de Deus junto ao povo. Porque haveria muito mais padres na paróquia ajudando a conduzir o rebanho. Com essa postura do padre, da questão da família, de ter um filho, uma filha que pode estar grávida, não sei o quê e tal, isso é fuga, isso é argumento barato. Eu acho que isso, uma família bem constituída, com pai e mãe, com seus filhos bem organizados, bem educados, isso pode acontecer. E não vai o padre casado ir lá no púlpito condenar a filha dele que está grávida, ou induzi-la ao aborto, jamais faria isso. Ele vai exatamente levar em conta esse problema e conduzi-lo de forma equilibrada, correta, e inclusive esclarecendo aos seus fiéis, aos seus frequentadores da igreja, de que isso, infelizmente, acontece. Esse assunto realmente é um assunto muito interessante, que os telespectadores como nós, né, Keila Lima, nós estamos extremamente interessados. Vamos fazer desdobramentos sobre esse assunto. Nós agradecemos profundamente a presença de vocês. O senhor Abel Abate, muito obrigado. Onde o senhor ministra também as suas reflexões? Olha, eu atuo numa comunidade na região de Campo Limpo. Nós temos uma entidade, eu e minha esposa, em que a gente atua junto a idosos, crianças e adolescentes. A casa se chama a Casa da Mulher e da Criança, onde fazemos um trabalho social, e aí não há diferença de religiões, aí todo mundo participa, e aí discutimos e levamos a nossa reflexão para essa comunidade. Padre Jean Carlos, a sua paróquia? Santa Terezinha do Menino Jesus, na cidade de Embu-Guaçu. Eu sou vigário paroquial, tenho um pároco, eu tenho um superior que é o Padre Lúcio. O senhor Abel, ele é da minha diocese e ele continua ligado à Igreja Católica, atuando, e nós conversamos, né, na coxia, e atuando bastante. Então, a gente percebe que é só uma divergência de ideia e de reflexão. Eu sou secretário de Cultura também na cidade de Embu-Guaçu. E eu tenho um trabalho chamado Direção Espiritual. E tenho duas grandes demandas. As pessoas com problema de depressão. Deixa um telefone para contato, padre, para quem quiser mais informações, por favor. Tá, eu vou deixar o endereço do meu site e as pessoas entram para se inteirar sobre esse trabalho chamado Direção Espiritual. www.padrejean.com.br padrejean.com.br. Obrigada, padre. Obrigada, Abel, pela sua participação.